Olha que lindo esse versículo, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Você está no culto de vida vitoriosa, esse é o nosso assunto, aprendendo com a palavra, preparando as nossas vidas para o melhor de Deus para a gente, em nome de Jesus, amém? Daniel capítulo 6, verso 16. Então o rei Dario ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará. Amém? O teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará. Vamos orar? Senhor, nós te damos a honra, a glória e o louvor, e estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, para receber instrução, para curtir a tua palavra, Senhor, para entrarmos nela e vermos, ó Pai, os heróis da fé, as atitudes, o comportamento e as consequências. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e pedimos graça na meditação da tua palavra. Usa a minha vida, eu quero ser um instrumento para fortalecer e animar cada um destes em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos de Ti, nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade sobre as nossas vidas. Nós declaramos que só o Senhor é Deus e queremos a Tua presença, a Tua palavra e a Tua direção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos falar juntos. O teu Deus, a quem tu serves, ele te livrará. Vamos falar juntos? O teu Deus, a quem ele... Você pode falar isso para quem está do seu lado. O teu Deus, a quem você serve, ele te livrará. Olha que lindo, hein? O teu Deus, que você ama, ele te livrará. O teu Deus, a quem você busca, ele te livrará. Olha que lindo. O teu Deus, o Deus que você ama, o Deus que você serve, o Deus que você admira, o Deus que você adora, o Deus que você leva a sério, ele te livrará. Meu irmão, vamos lembrar que quem está falando não é um crente. Aqui sou eu, pastor, pedindo para você repetir. Então, é um crente com outros crentes. Não. Aqui é um ímpio, um homem que não conhecia Deus. Um ímpio que diante daquelas circunstâncias, ele olha para Daniel e diz: Daniel, eu sou rei, eu sou todo-poderoso, mas eu não posso te livrar dessa cova. Com todo o poder que eu tenho, eu não posso te livrar da cova dos leões. Então ele, profeticamente, olha que lindo, o cara nem crente era, ele disse: o teu Deus, a quem você serve, ele te livrará. Amém? Eu queria dizer para você, meu irmão, não sei quais são as dificuldades que você tem passado, mas eu quero dizer como está escrito: o teu Deus, a quem você serve, ele te livrará. O teu Deus, a quem você serve, a quem você ama, a quem você se dedica, a quem você apresenta os seus dízimos, a quem você honra, esse Deus, ele vai te abençoar, te livrar, guiar os teus passos, fazer maravilhas. Olha, meu irmão, Deus tem grandes coisas para a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebe isso, meu irmão? Você recebe, você diz: não, isso é para mim. Isso é para mim. Mas o que me encanta muito nessa história, vou dar uma lidinha na história, só para a gente entender melhor, do versículo 1 até o 11, vamos lá. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre esses 3 príncipes, dos quais Daniel era um,
aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes moços. Presta atenção, meu irmão, olha o que está falando sobre Daniel. E Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito. O que havia nele? Um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Esse era o Daniel. Esse era o cara, meu. Esse era o Daniel. Interessante que hoje uma das coisas muito difíceis de encontrar é gente fiel, né? Não é verdade? Fiel. Quando você aperta a mesa, a pessoa já se rebela. Hoje os casamentos, fidelidade, a pessoa se rebela. E na empresa, então, quando você... Tem gente que você não pode apertar, se apertar o cara pula. Né? Tem um moço aqui na igreja, nós estamos juntos há 36 anos. E eu brinco com ele que eu me dou muito bem com ele, porque a gente pode brigar, mas a gente nunca divorcia. Então eu acho muito gostoso isso. A gente pode não concordar, mas o divórcio não faz parte da nossa conversa. Outros não, outros, se você apertar, estou fora, me maltrataram, não me visitaram, aí o cara já fica chateado, já sai. E eu falo assim, tem alguns que é tão legal que você pode até falhar, e a pessoa diz, não, divórcio não. Uma coisa muito boa para você colocar no seu casamento. Divórcio, não. Fiel. Fiel, não. Você pode divergir. Mas, divórcio, não. Não. Ponto final. Não tem isso. São decisões que a gente toma. Ele era fiel, diz o texto aqui, ele era fiel. Vamos lembrar que ele era fiel a um rei. Ele ocupava uma boa posição, mas ele não deixava de ser um escravo. Tudo bem que ele era um cara importante no reinado, mas ele era um escravo. Quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, trouxe aquele monte de escravos, e ele escolheu aqueles que eram mais nobres, que fossem preparados para serem pessoas importantes no reino, porque como o rei estava conquistando muitas terras, ele precisava de gente que falasse a língua, que conhecesse o costume, para serem os governadores de determinadas províncias, mas o camarada não deixava de ser escravo, ele só era um escravo mais elitizado, mas era escravo, ele não podia fazer, vou embora, não gostei, não podia, ele era um escravo, porém mais elitizado. Quando Daniel foi escolhido, ele estava ali, não porque ele queria, mas ele foi levado. Mas o texto diz que a história de Daniel começa quando ele é separado, e aí o rei diz assim, olha, separa uma moçada aí, e esse pessoal, depois eu quero fazer um teste neles para ver qual o nível de conhecimento, de capacidade, eles serão meus braços em determinados lugares. E Daniel estava nesse meio, e Daniel, aqui começa a diferença. Ele disse, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Ele olhou o seguinte, essa comida é toda consagrada a ídolo, eu não vou comer. E ele propõe no coração comer legumes. Tem outra coisa interessante, meu irmão, que ele consegue convencer 3 amigos dele, que depois são chamados de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ele convence e diz, pessoal, vamos santificar a nossa vida, vamos levar Deus a sério. Nós somos servos, mas nós, diante do nosso Deus, nós estamos livres. Vamos levar Deus a sério. Aí os 4 se uniram naquela ideia, chamaram lá o camarada, o capitão, o cara responsável, e disseram, olha, a gente gostaria de comer uma comida diferenciada. O homem disse, olha, isso não vai dar certo, a comida que o rei está dando é a melhor comida para vocês, ele quer ver no final como é que vocês vão estar. Não, faz um teste de 10 dias, veja como é que a gente vai estar.
E durante 10 dias, meu irmão, eles começaram a comer legumes e água e foram, sabe? Quando o camarada veio, disse, não, vocês estão bonitos. E aí passaram por volta de 3 anos. Aqueles moços agora comprometidos com Deus. Quando chegaram diante de Nabucodonosor, que era o rei, os 4 destacaram. E Daniel se destacou mais ainda. O texto diz, vejo que há um espírito excelente sobre esse moço. Porque ele decidiu levar Deus a sério. Eu gosto muito de Daniel. Não idolatro, mas eu gosto muito do seu comportamento. O que levou ele à cova? Vamos ler aqui. Vamos ler, versículo 5. E estes homens disseram, olha o que eles disseram, nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe, assim, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino e prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, a fazerem firmes este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que tudo seja mudado, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento. Aí ele começa a explicar sobre, olha, o senhor falou aquilo, pois tem um camarada aí chamado Daniel, ele não respeitou. Meu irmão, qual foi o motivo da crise de Daniel? Fala para quem está do seu lado, inveja, fala aí. Inveja. Fala, ô raio de inveja, né? Ô gente invejoso como é? Você sabe que no crente não pega inveja, né? Você sabe disso, né? Ah, estão com inveja, eu estou sofrendo porque estão com inveja de mim. Não, meu irmão, sai dessa, em nome de Jesus, né? Não, daqui a pouco você está colocando alho em cima da mesa, está colocando sal grosso, né? Sai fora, em nome de Jesus, né? Mas a inveja aqui, esses camaradas criaram uma cilada, mas eu acho interessante que diz o seguinte, ele é fiel, ele é correto, não há vício, não há culpa nele. Nós vamos procurar na lei do seu Deus uma ocasião e descobriram que ele era um homem de oração. Aí vieram com essa ideia, e o rei mexeu no ego do rei. Olha que legal, né? Ninguém vai pedir nada para nenhum Deus, e ninguém vai se dobrar diante de nenhum Deus, todo mundo vai vir falar comigo. Isso mexeu com o ego do rei. E o rei falou, legal, eu assino. E eles foram, claro, assina, porque, segundo a lei dos medos e dos persas, essa lei não pode ser revogada. E o rei todo feliz assinou. E quando assinou, em seguida eles vieram e apresentaram a situação de Daniel. O rei ficou profundamente abalado, porque ele gostava muito de Daniel. E ele começa a procurar uma saída, mas não tinha, porque a lei não lhe dava essa, ele era soberano, mas ele também era limitado. Então, mandou que buscasse Daniel, e na hora de jogar Daniel na cova dos leões, disse Daniel, o Deus que você serve, com todo o teu coração, Ele te livrará. O Deus que você serve, com todo o teu coração, Ele te livrará. Meu irmão,
Deus vai te livrar de cada situação, cara. Deus tem livrado a gente de cada situação, fala a verdade. Algumas coisas que me chamam a atenção na vida de Daniel. Primeiro, ele nunca abriu mão da sua fé em Deus. Nunca abriu mão da sua fé em Deus. Vamos falar juntos? Nunca abriu mão da sua fé em Deus. Nunca. Nunca. Aqui está um dos grandes segredos de Daniel. Desde o início, quando ele decide não se contaminar com os manjares do rei. Depois, quando o rei tem um sonho, mais para frente, ele teve um sonho, ele diz, olha, esse sonho me perturbou. E ninguém sabia a interpretação, ninguém sabia nada do sonho. Então o rei mandou matar todo mundo, no capítulo 2 de Daniel. E quando chegou na casa de Daniel, não faz isso não. Eu vou orar, deixa eu falar com o rei. Falar, rei, eu sirvo a um Deus, que ele sabe o que você sonhou, e ele vai dar a interpretação. E ele reúne os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Vamos orar. Oraram. E Deus deu a revelação para Daniel. E ele volta diante do rei. E o rei pergunta, você sabe o sonho? Você sabe a interpretação? Você sabe alguma coisa? E olha a resposta de Daniel. O Deus a quem eu sirvo, ele trouxe o sonho e a revelação. Ninguém poderia, somente este Deus. Numa outra situação, o rei estava fazendo uma festa, e aí o rei mandou pegar os cálices lá do templo, que trouxeram do templo lá de Jerusalém, e naquela festa estava uma orgia danada. No meio da festa aparece uma mão, lá escrito assim, Mene, Mene, Tekel, Urfacim. Todo mundo parou, aquela mão, aquela escrita na parede. E a mãe do rei disse, você lembra aquele rapaz, o Daniel? Chama ele, é capaz dele saber traduzir. E quando Daniel chegou, o rei já estava meio mamado mesmo, né? Ô Daniel, se você me der a interpretação, eu vou te dar riquezas. Me dá a interpretação disso aqui, que eu vou te dar tanto dinheiro, eu vou te dar. Ele chegou, olhou e disse, rei, eu já sei o que está escrito aí, mas não precisa me dar nada, eu não quero nada. Está escrito aí o seguinte, pesado foste na balança e foste achado em falta, você vai morrer. E o cara pegou, não, traz aí, dá riquezas para ele. Naquela mesma noite o camarada morreu. Daniel nunca abriu mão da sua fé. Nunca abriu mão da sua fé. Nunca abriu mão da sua confiança em Deus. Está dando para você entender por que o Dario, quando olhou para ele, disse assim, o Deus que você serve, o Deus que você serve. Porque Daniel não era só um crente, ele era um homem profundamente comprometido com as coisas de Deus. Um outro rei, Nabucodonosor também, ele tem um sonho, no capítulo 3, e aí ele diz, olha, eu tive um sonho, me dá a interpretação desse sonho. Daniel falou assim, não, esse sonho é muito simples, daqui a um tempo, você vai entrar num estado de loucura, e você vai passar a morar com os animais. E o rei olhou e falou assim, o cara me traz uma interpretação dessa. 12 meses depois, o cara estava andando pelo palácio e disse para ele mesmo, como eu sou bom, como eu sou poderoso. Naquela hora, esse camarada perde o seu poder de raciocínio, começa-se os pelos crescerem, as unhas. Meu irmão, ele entrou num estado de loucura, não é verdade? E passou a viver com os animais. Durante um tempo, esse homem se tornou quase que um animal, até um determinado dia que dá uma lucidez e ele pede para Deus misericórdia. E ali é restaurada a sua sorte. Daniel não abria mão de crer no seu Deus. Eu quero levar você, meu irmão, e vou dizer sincero,
é para você e para mim. Isso aqui não sou eu dando para você. Isso aqui é alimento de Deus para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Se formos sérios, pode crer, Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Mas se a gente brincar de ser crente, então a gente fica com essa vidinha meia boca. Aleluia, glória a Deus. Como é que está? Está difícil, a gente ora, Deus não responde, mas tudo bem, no final vai estar tudo certo, ainda bem que a gente vai para o céu. Eu sempre brinco com isso, eu disse, tem gente que vai chegar no céu cheirando enxofre, não vem? O cara quase foi para o inferno. Quase, o cara chegou, parece que o fogo do inferno passou assim nas costas do cara, o cara chegou no céu meio no limite, assim, quase cheirando. Porque o importante é que a gente vai para o céu. Meu irmão, você pode viver uma vida de emoção com esse Deus aqui na terra. Você é a manifestação da glória de Deus. Através de você, o Senhor desmascara Satanás. Através das nossas vidas são libertas. Ele disse, eu dou poder para vocês, expulse os demônios, cure os enfermos, façam maravilhas. Vai, através da nossa vida, que o nome dele será exaltado. Mas a gente precisa ser sério. Outra coisa que eu acho interessante é que ele nunca abriu mão dos seus hábitos com Deus. E a outra coisa, ele cria no poder da oração. Quando foi dado aquela lei, aquele edital, ele poderia orar com a janela fechada, não podia? Ele não tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, com a janela aberta. Mas saiu um edital, que se alguém se dobrasse diante de outro Deus, ele seria lançado na cova dos leões. Ele não podia fechar a janela. Mas ele não fechou a janela. Você já viu que hoje, crente não fica bebendo bebida alcoólica, né? O crente, graças a Deus, está livre para servir o Senhor. Mas hoje já existe a cerveja sem álcool, né? A champanhe sem álcool. Só para dar aquele estilo assim, tô copinho, na boa. Não, mas o meu não tem álcool. O meu não tem álcool. Então, meu irmão, e você precisa disso, cara? Você precisa disso. Isso vai mudar a tua vida. A bebida tem desgraçado tantas vidas. E você pode me dizer que você conhece o seu limite, mas seus filhos não. E os seus filhos vão olhar para você e vão ser uma edição melhorada tua. É muito sério essas coisas. Eu acho legal que Daniel, ele decidiu. Ele tinha um compromisso com Deus. Pessoal, não foi Deus que pediu para ele, faça 3 orações 3 vezes ao dia, abre a janela para todo mundo vir. Não foi Deus que pediu isso para ele, mas foi ele que decidiu. Ele disse, eu quero mais desse Deus na minha vida. Eu quero. Não mudou os seus hábitos, manteve o seu hábito de servir a Deus, amá-lo. E quando saiu aquele edital, lamentavelmente, aquele rei foi persuadido, mas Daniel não abriu mão da sua fé. Vai para o mesmo lugar, se ajoelha em direção a Jerusalém. Essa em direção a Jerusalém é muito interessante, porque essa foi a oração de Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 6, ele diz, Senhor, toda oração feita em direção a esse local, toda oração feita em direção a esse local. Por que ele falou isso? Foi coisa da cabeça dele, mas Deus honra. E agora Daniel abre a janela em direção a Jerusalém. Você sabe que o muçulmano também faz isso, em direção a Meca. Mas vamos lembrar que Maomé é 600 anos depois de Cristo. Nós estamos falando aqui de 700, 800 anos antes de Cristo. Então a ideia foi de Salomão. Tá bom? Ainda que os outros estejam imitando, a ideia foi de Salomão. Adendo, fechado, vamos embora. Não abriu mão da sua vida de oração. Não abriu mão daquilo que ele acreditava. Não abriu mão da sua confiança em Deus. E não se intimidou. Por causa dessa postura dele, ele foi parar na cova dos leões. Olha o versículo 21. Versículo 20. E chegando-se à cova,
Vamos ler o 17, fica mais fácil. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. Fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, aleluia, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado a Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu... Vamos ler isso aí. Porque crera no seu... Mais uma vez. Porque crera no seu... E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, gente de diferentes línguas que mora em toda a terra: paz seja multiplicadas. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, dos homens, tremam e temam diante do Deus de Daniel. Olha que coisa linda. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Como é legal a história com final feliz, né? Não é legal? Segunda-feira passou um filme no Tela Quente, A Fúria, e eu comecei a assistir. Depois eu falei: é tanto sangue que eu acho que eu vou fazer outra coisa. E aí venho assistir só o finalzinho, porque o interessante é o início e o final. Por meio é aquela bagunça toda, né? E aí então eu fui tomar banho, me arrumar, tal. A tia está viajando, então... Aí no finalzinho eu falei: bom, deixa eu voltar lá. Voltei para assistir o filme. No final, o cara morre. Falei: graças a Deus eu não perdi tempo com essa porcaria. Descobre que a filha está morta, que só tem morte, tanta desgraça. Foi graças a Deus eu não fiquei assim, essa porcaria. Ia gastar meu tempo, só ficar na cabeça depois da gente, né? Gente que tem Jesus, a gente sempre está assim com critérios, então a gente discute até com o filme, né? Está errado. Não, meu Deus do céu. A gente fica discutindo, não é? Não sei você, mas eu fico discutindo com a televisão. Não, que é isso? Senhor, tem misericórdia, né? Vê lá a desgraça, você fala: meu Deus, Senhor, põe as tuas mãos, Senhor, pesa a tua mão, Senhor, livra de... Você fica discutindo com a televisão. Você tem Jesus hoje, a tua cabeça mudou, não é verdade? A gente muda, não dá mais para ver, a coisa está feia. Não, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, te louvo. Olha o que aconteceu aqui perto, aquela firma de dinheiro lá, né? Falar de carro forte, mas esqueci o nome lá. Mas olha o que acontece: Senhor, tem misericórdia, abençoa os teus servos, os membros da igreja que moram ali. Senhor, te louvo, o Senhor protegeu, guardou, é sua graça. Então você vai assistindo, você vai e assistir aquele filme. Meu Deus, que tempo, quem ficou aqui para assistir essa porcaria não chegou em lugar nenhum, não aprendeu nada. Eu ia pregar hoje sobre tempo, mas depois eu vou falar com vocês sobre tempo, porque o texto diz: remindo o tempo, porque os dias são... Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que eu vejo em Daniel, meu irmão, ele me inspira muito.
mesmo diante de toda a dificuldade, de toda a injustiça, não abriu mão do seu Deus, não abriu mão da sua fé, não abriu mão dos seus hábitos de servir, não abriu mão da sua fé na oração. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Não abriu mão. Por isso, Deus o livrou. Eu queria terminar com alguns pensamentos. Primeiro, nem sempre o Senhor nos livra da crise e da dificuldade, do problema, mas fique firme, você sairá mais forte. Presta atenção, meu irmão. Nem sempre o Senhor nos livra da crise e da dificuldade. Fique firme, porque você vai sair mais forte. Mesmo sendo uma dificuldade, Deus tem planos com a sua vida. Foi uma injustiça, foi uma cilada. Tentaram abafar Daniel, para que ele não servisse, porque tudo que ele fazia, havia um espírito excelente sobre ele. Esse homem era um homem de oração. Imagina, meu irmão, numa época que não tinha computador, que não tinha celular, você administrar 120 províncias, como é que os relatórios chegavam, como é que eram feitas as cobranças? Meu irmão, tinha que ter muito. Hoje a gente não precisa pensar tanto. Hoje a gente joga tudo no computador e vai fazendo. Mas naquele tempo não. E ele era excelente, ele era bom naquilo que ele fazia. Mas qual o segredo dele? Ele tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. Tinha bênção, meu irmão. Era um homem que buscava Deus. Aí o rei, quando viu aquela situação, diz: Daniel, o Deus que você ama, o Deus que você serve, o Deus que você leva a sério, Ele te livrará, eu tenho certeza disso. Meu irmão, você vai sair mais forte. Essa situação ainda vai trazer grandes bênçãos na tua vida. A crise, a dificuldade, meu irmão, ainda terá grandes milagres na tua vida. Ao invés de olhar o problema dizendo: Deus, eu não mereço isso, ao invés de ficar olhando o problema: Deus, eu não aguento mais. Daniel podia ter dito: não me jogue, não me jogue. Ele podia gritar, podia ter fechado a janela. Não, meu irmão, sou inocente, sei a quem eu sirvo. Se Ele me livrar, eu louvo. Se Ele não me livrar, eu louvo. Eu posso te garantir, meu irmão, você vai sair mais forte. Esse desemprego ainda vai trazer bênçãos na tua vida. Essa enfermidade ainda vai louvar o nome do Senhor. Você vai ver a glória de Deus sobre você. Semana que vem a Daíse vai dar um testemunho, e justamente mostrando essa crise, a perda de um filho e o que Deus está fazendo. Você não tem ideia, meu irmão, do que Deus vai fazer na sua vida. A segunda questão que eu queria deixar para você é que os que têm inveja ainda verão a glória de Deus na sua vida. Amém? Os invejosos ainda vão ver a bênção de Deus na tua vida. Amém? Aqueles que disseram que você não serve para nada, ainda a glória do Senhor será vista. Amém? Outro dia eu estava conversando com o Marcos, e Marcos, esse pasteleco aí tem que ser uma franquia espalhada. Concorda, Regina? Tem que ser em nome de Jesus. O crente tem que avançar e ser bênção nas mãos do Senhor em nome de Jesus. Pessoas não acreditam em você, mas Deus ainda fará maravilhas. Amém? Aqueles que te desprezam ainda vão ver a mão de Deus na tua vida. Só esperar. Ame ao Senhor. Sirva ao Senhor. Dedique-se ao Senhor. Quem faz o milagre é Ele. O grande segredo de Daniel foi a sua postura. Foi firme, foi fiel, apaixonado, comprometido. Deus o colocou aonde ele estava. Deus fez. Mas ele foi firme. Não abriu mão. A terceira coisa que eu queria deixar para você é: se você serve ao Senhor com todas as tuas forças, Ele te livrará. E fala para quem está do seu lado: Ele vai enviar um anjo para cuidar de você.
Está escrito aqui, né? Ele disse, o Senhor enviou o seu, versículo 22, e o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca do Senhor enviou o seu. Meu irmão, você é fiel, você está sendo fiel nas coisas de Deus, você ama Jesus, você tem procurado servir a Deus com integridade, na tua casa, no teu trabalho, sabe, porque Deus olha o coração. Você é crente na igreja, mas é crente também no banheiro? Você é crente também no seu quarto? Você é crente quando assiste televisão? Você é crente, o Senhor está vendo. Você é crente. Então, meu irmão, quando vier a dificuldade, pode crer, Ele enviará um anjo, alguém, uma situação, uma oportunidade, alguém que vai trazer uma ideia, alguém que vai te proteger, alguém que vai cuidar de você, alguém que vai estar do teu lado. Semana passada eu estava visitando uma pessoa no hospital e eu entrei e perguntei, cadê a Bíblia? Põe uma Bíblia em cima do criado mudo, põe alguma coisa, porque começa a entrar faxineira, depois entra enfermeiras, entram, e quando vê uma Bíblia, é crente, é irmão, entra médicos, é irmão. Eu conheço um médico aqui que não é da nossa igreja, mas quando ele descobre que o cara é crente, ele começa a fazer culto no quarto do cara. Eu já cheguei no hospital, o pastor está aí, pessoal, vem cá, arruma aquela turma vamos orar aqui no quarto, faz aquele culto, 2, 3 doentes lá, vamos orar, já ora por esses caras aqui também, vamos lá. Ele é maluco esse cara, gosto muito dele. O Senhor vai enviar um anjo. O Senhor vai, Ele fez isso, meu irmão, não é a primeira vez não. Lembra em Mateus capítulo 4, verso 11? Depois da tentação de Jesus, o que diz o versículo 11? E vieram os anjos e o serviram. Lembra Pedro quando estava na prisão? Lá em Atos capítulo 11, capítulo 12, estava na prisão, veio um anjo e acordou e disse, levanta, vamos embora. Louvado seja o nome do Senhor. Anjos, situações, pessoas. Daniel não disse não. Eu imagino que quando Daniel caiu ali na cova, meu irmão, ele estava esperando a primeira mordida, cara. Ele caiu, ele não entrou de peito aberto, isso aí, bichaiada. Cheguei, servo do Deus Altíssimo. Fecha a boca, aqui quem manda sou eu, sou Daniel. Imagina o leão olhando, você está por fora, Daniel. Aqui quem manda é a gente. Não, quando ele caiu com medo. Não foi fácil, não era justo. Ele cai, mas quando ele cai, não sei se estava visível, mas ele disse, o Senhor enviou o seu anjo. Quando aqueles leões viram aquela comida, sei lá se Daniel era gordinho, não sei lá, mas quando cai Daniel, todo mundo, com aquele olho gordo, agora, aparece um anjo, jejum, uma noite de devoção ao Senhor, uma noite de consagração. Imagina os leões olhando assim, meu Deus, esse anjo, não é verdade? Lançaram 3 camaradas da fornalha, quando olharam tinha o 4, ali está o anjo do Senhor. O Senhor disse para Moisés, tira as sandálias dos teus pés, o lugar que você está é santo. Disse para Josué, tira as sandálias dos teus pés, o lugar que você está é santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ano passado levantaram uma calúnia contra mim e foram no Ministério Público, mas falaram tantas coisas, eu não sabia, fiquei sabendo só depois, começaram o ano retrasado, mas falaram tantas coisas, e num determinado momento chega aqui um oficial de justiça, e ele chega para avisar, olha o aviso, porque era contra mim, contra a Eliana e contra Moisés.
E aí Moisés perguntou, falou assim, mas o que é isso? A oficial de justiça disse, eu não sei, porque o juiz está dizendo o seguinte, você está sendo investigado, cuidado com o seu telefone e com a sua conta bancária. O juiz está te avisando. Ela disse, eu nunca vi isso. E eu falei, muito menos eu. Aí os advogados da igreja foram verificar, aí viram as denúncias, né, contra a minha vida. Deus levantou um juiz que não é crente. Esse camarada fez uma defesa, eu já chorei muito por causa disso. Mas ele fez uma defesa tão linda. Eles apelaram para a segunda instância. E lá em São Paulo, os desembargadores pediram informação para o juiz daqui. E o juiz daqui foi quando ele decidiu, eu vou dar informação, mas vou avisar as pessoas que estão sendo monitoradas. Mandou arquivar aqui, mandou arquivar lá. Deus levantou um anjo. Deus levantou um anjo. Deus levantou um anjo. Nem crente é. Nem crente. Fizeram uma devassa na minha vida, tentando encontrar. E procuraram mesmo, mas engraçado. Encontraram até uma casa que a tia Eliana é herdeira. Sabe que a tia Eliana, o vô dela tinha 21 filhos, não sei se você sabe disso. 21 filhos, aí você imagina quantos netos, quantos, você imagina. E tinha uma casa, tem uma casa em Piquete. Já ouviu falar em Piquete? Já, né? Antigamente eu via-se mais porque a fábrica de pólvora explodia, aparecia perna, cabeça, né? Como ela tem muitos parentes lá. E essa casa é na beira da linha do trem, acho que é por isso que o vô tinha 21 filhos, né? O trem passava, coitadinho, né? E o valor da herança de cada herdeiro era 99 centavos de reais. Porque os herdeiros já estão em mais de 100 e poucas pessoas. Levantaram, fuçaram. Daniel disse, o meu Deus enviou um anjo. Um anjo. Um anjo. E para mim Deus enviou esse anjo. E no decorrer da vida, meu irmão, como Deus envia anjos, né? Pessoas que te amam, pessoas que te abraçam, pessoas que falam coisas para você, que levantam o teu ânimo. Às vezes você está abatido, às vezes vem alguém e dá uma palavra de força. É um anjo de Deus. É alguém que é providência. Por isso, meu irmão, vale a pena ser sério. Sério. Esta noite, meu irmão, eu quero dizer para você, o Deus que você leva a sério, o Deus que você ama, o Deus que você admira, o Deus que você celebra, o Deus que você é devotado a Ele, Ele te livrará de todas as dificuldades, em nome de Jesus. Ele. Por último, nem leão, nem inveja poderão impedir o mover de Deus na tua vida. Nem leão, nem urso, nem gigante, nem inveja, nada pode impedir a ação de Deus na tua vida. Seja sério, meu irmão. Seja temente a Deus. Vida vitoriosa, vida de bênção. Mas paga o preço. Se esforce. Seja melhor. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor quando tudo vai bem, ame ao Senhor quando tudo vai mal. Ame ao Senhor. Você não promete, quando a gente casa, né? Prometo amar-te, honrar-te na alegria ou na dor. Então faz isso com Deus também, na alegria ou na dor, na saúde ou na enfermidade. Ame ao Senhor, porque Ele tem milagres para a sua vida. E Ele
tem poder para fazer. É o que o rei depois ele escreve esse edital e disse: da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, que todos os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque é um Deus vivo para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio até o fim. Ele salva, ele livra, ele opera maravilhas, ele opera sinais. Ele livrou a Daniel, ele vai livrar você também, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar. Eu não sei como estava o seu coração quando você veio para cá, mas eu espero que você saia daqui pelo menos pensativo. E o que Deus tem posto no meu coração é isso. Essa mensagem que na verdade eu preguei hoje à tarde, mas Deus falou tanto comigo que eu vou compartilhar com esses irmãos à noite também. E eu sei que Deus tem algo especial para a sua vida, meu irmão, mas a gente não pode abrir mão da nossa parte, nosso compromisso, a nossa seriedade, temente a Deus, respeitando ao Senhor. Quem faz o milagre é Deus, mas quem paga o preço somos nós. Amém? Eu queria orar com você que quer dizer: Deus, essa palavra, ela foi para mim. Deus falou com todos nós, e a palavra é para todos nós, né? Quem comeu, comeu, né? Mas tem alguns que querem dizer: não, eu precisava dessa palavra. Eu queria orar com você que quer dizer: Senhor, essa palavra é minha, eu recebo pela fé. Feche teus olhos, por favor. Você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar. Te adoramos, Pai. Feche teus olhos, querido. Abre os teus lábios e agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Abre os teus lábios e louve ao Senhor. Oh, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Tua palavra é maravilhosa. Ah, Senhor. Teu nome é santo, teu nome é especial, teu nome é maravilhoso. Teu nome é alegria, teu nome é vida, teu nome é salvação, teu nome é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Teu nome é Deus, teu nome é salvação, santo é o teu nome, Jesus. Senhor, nós estamos em pé diante de Ti porque nós Te amamos. Nós dependemos de Ti, Senhor, nós não temos outro Deus. Nós recebemos a Tua palavra. Tu conheces, ó Deus, as lutas, as dificuldades de cada um, Senhor. Como Daniel, Senhor, vivendo aquele momento de turbilhão na sua vida, Senhor. Senhor, sendo lançado naquela cova injustamente, Senhor, por simplesmente inveja dos outros, ó Deus, por maldade, Senhor. Mas esse moço não abriu a sua voz, não reclamou, não murmurou, Senhor, e o Senhor trouxe sobre ele um grande milagre. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor, e nós queremos aprender com a tua palavra, a confiar, a crer, a buscar, a derramar nossas vidas diante de ti. Senhor, cubra com teu sangue, Senhor, abençoa cada um destes, ó Deus, que levantem, ó Pai, no nosso meio grandes Danielas, ó Pai, mulheres, homens, comprometidos com as tuas coisas, Senhor, para servir ao Senhor com integridade, com retidão, ó Pai. Senhor, que o Teu nome seja exaltado sobre cada um. Senhor, que através destes homens e mulheres, ó Pai, haja um impacto nesta sociedade, que as famílias sejam abençoadas. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos, nós recebemos a Tua palavra, cremos na Tua palavra e fazemos isto pela fé, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor meu Deus, bem forte, Senhor meu Deus, eu recebo a palavra, eu recebo a profecia, eu recebo a revelação, eu recebo que a Tua mão esteja sobre a minha vida, guie os meus passos, e eu sei que o mover do Senhor trará
maravilhas, maravilhas sobre a minha vida. Eu te amo e dependo de ti, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Toda a honra e toda a glória, Senhor. Oh, Deus. Glória a Deus dará a mim. Eu sei. Vamos cantar esse cântico? Bem fácil, olha lá. Vitória a Deus dará a mim. Eu sei. Vitória a Deus. Vitória a Deus dará a mim. Eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim. Eu sei, eu sei.